Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo webinar envolvendo aí o Clarity, novo produto da Turnitin. Meu nome é Amanda, da LearnBase, nós somos parceiros oficiais e representantes da Turnitin no Brasil. E hoje a gente vai conversar sobre a IA na escrita acadêmica, riscos, limites e boas práticas. Vamos falar um pouquinho de detectores de IA, bypassers e os caminhos para fortalecer a integridade institucional. É muito importante dizer que a nossa proposta aqui não é demonizar a tecnologia e também não é fazer um tutorial de ferramenta. É dar um passo atrás e começar a nos perguntar como a IA está mudando o jeito de escrever, de avaliar e de aprender, por consequência também de ensinar. E o que a gente, enquanto educadores e gestores, podemos fazer para que essa mudança seja a favor da aprendizagem e não algo que esteja caminhando em paralelo a ela. Esse webinar dialoga diretamente com o que a gente viu no nosso último encontro sobre o Clarity, focando aí na transparência do processo de escrita. Em vez de olhar só para o produto final, olhar sim para o caminho que o estudante percorre. Hoje nós vamos conectar esse olhar à discussão sobre os detectores, os bypassers e a governança pedagógica. A verdade é que a IA já entrou na sala de aula. Ela está no bolso dos alunos, nos nossos bolsos, né, no celular, nos navegadores, nas plataformas de estudo. E isso gera, ao mesmo tempo, um entusiasmo e um pouco de desconforto. De um lado, nós temos estudantes e docentes que enxergam o potencial da IA, como apoio à escrita, a revisão de textos, brainstorming, acessibilidade. Mas, de outro lado, nós temos as dúvidas de qual IA usar em determinadas situações, como usar essas ferramentas, até onde é aceitável utilizá-las e onde é que entra a autoria, né, nesse cenário, principalmente de geração de texto. E aí nós temos duas respostas muito comuns. Ou a instituição finge que nada está acontecendo, ou a instituição já reage com algumas regras um pouco genéricas, que às vezes tornam impossível qualquer fiscalização de uso de ferramentas e acaba empurrando esse uso de IA aí para um certo formato clandestino, deixando esse confronto aí entre docentes e assistentes de IA perdurando mais do que deveria. O que a gente quer propor hoje é um terceiro caminho. Usar adequadamente as ferramentas de IA. Pensar numa governança madura que assume a presença da IA na sala de aula, dentro e fora dela, e estabelece limites claros, redesenhando a avaliação para privilegiar uma aprendizagem real e não só buscar detectar o uso dessas ferramentas. Aqui nesse próximo slide, vocês conseguem ver o quebra-cabeça da escrita com a IA. Então, várias pecinhas aqui que precisam se encaixar. Nós podemos ver aqui, compreender o escopo da escrita com IA, estabelecer expectativas claras com os estudantes, fortalecer a confiança dos educadores em relação à IA, adotar o uso responsável da inteligência artificial, adotar uma nova mentalidade de avaliação e apoiar os valores educacionais e a reputação institucional. A gente já consegue compreender aqui, só de bater o olho nesse quebra-cabeça, que o detector de escrita por IA é só uma dessas peças. Se a gente tenta resolver tudo só com tecnologia de detecção, a tendência é criar uma relação de policiamento contra os alunos, o que acaba cansando todo mundo e não melhora a qualidade do aprendizado, que é o real foco aqui. Quando a gente consegue orquestrar uma política clara, o letramento, ou seja, um entendimento muito mais esclarecido da inteligência artificial, tanto por parte dos alunos como dos professores, repensar o desenho da tarefa, a avaliação por processo e não por produto final, os bypassers, que seriam os evasores aí de detecção de IA e outras táticas também, isso deixa de ser o problema central e se torna um sintoma muito mais profundo. Professores continuam passando tarefas pouco significativas para os alunos, com critérios avaliativos e metas pouco transparentes, ou não deixando espaço para tentativa e erro por parte dos alunos. Falando um pouquinho dos detectores. O ponto-chave
é que o detector é um ponto de dados e não uma sentença final, não é um veredito. Ele existe para sinalizar hipóteses e não para substituir o julgamento docente. Muitas instituições vêm até nós como se o detector fosse fundamental para que o professor saiba como avaliar um trabalho. E ele realmente é uma ferramenta que apoia, mas ele não é uma ferramenta que substitui. O detector nos ajuda a enxergar algo que, às vezes, diretamente, né, a olho nu ali no trabalho, é difícil de identificar, que é o caso da escrita por IA. Mas quem realmente interpreta esses sinais são vocês, docentes, com base principalmente em 3 camadas. Primeira delas, o objetivo da tarefa. O que vocês querem realmente avaliar? O produto final somente? O raciocínio do aluno no desenvolvimento da tarefa? A síntese, o estilo de escrita? Um segundo ponto, as evidências do processo de escrita desse aluno. Teve um rascunho? O aluno entregou uma primeira versão do trabalho para ser corrigida e depois entregar a versão final? Houve revisão da parte do aluno nesse texto? Teve uma discussão em sala sobre como escrever melhor? E um terceiro ponto é a política institucional. O que vocês já combinaram entre vocês, professores e gestores, do que é aceitável e do que não é? Quando a gente acaba se esquecendo desses pontos, desses pilares, dessas camadas, e trata o relatório de detecção de escrita por IA como veredito, a instituição se coloca numa posição extremamente frágil, tanto pedagogicamente falando, eticamente, até juridicamente. O convite aqui que a gente traz para vocês é enxergar o detector como parte de um ecossistema de integridade, assim como a gente viu aqui nesse quebra-cabeça. É parte de um todo e não uma arma, uma ferramenta isolada contra os nossos alunos. Então, antes da gente seguir, como funciona mais ou menos a detecção de escrita por IA? Sem entrar numa matemática muito pesada, vale traduzir um pouquinho como ela funciona, porque isso afeta como a gente se comunica com os alunos e também entre nós, enquanto docentes. Os modelos de IA, de detectores de escrita por IA, olham para o texto em blocos, em sentenças, né, em etapas, partes, e estimam a probabilidade de que aquilo foi produzido por um LLM, que seria um modelo de IA generativa, ou se acabou passando por por uma camada de humanização ou paráfrase automática, que também muitas dessas ferramentas fazem. Então, os detectores precisam de um mínimo de texto para trabalhar bem. E existe um limiar de porcentagem a partir do que vale a pena exibir no indicador. E por que tudo isso tem relevância pedagógica, né? Porque isso nos lembra que não existe nem 0% e nem 100% de certeza. Sempre vai ter uma certa margem de erro, tanto da parte do detector em si, como da parte da interpretação do docente. E o valor do relatório de detecção de escrita por IA está em ajudar a formular boas perguntas e não em autorizar os professores a já pular direto para uma acusação. Então, a ideia aqui é, diante de um relatório de detecção de escrita por IA, ao invés do professor se posicionar como, aqui está dizendo que seu texto é IA, pode refazer ou você está reprovado, a gente começar a pensar algo como, olha, o relatório sinalizou um padrão em alguns trechos e eu gostaria de ver os seus rascunhos, as suas anotações e que você me explicasse o seu processo de escrita do trabalho. É a tecnologia a serviço de uma postura formativa e educativa, e não uma postura punitiva contra os nossos alunos. Aproveitando o assunto, vamos falar um pouquinho dos bypassers, dos humanizers, dos humanizadores de IA. É muito tentador enxergar essas ferramentas só como uma ameaça à integridade, mas do ponto de vista pedagógico, o problema central é outro. Essas ferramentas roubam dos nossos alunos as etapas em que a aprendizagem realmente acontece, toda a etapa do processo de escrita de um trabalho. Quem aqui já acompanhou um processo de escrita entende que o aprender mora em dialogar com as ideias de outros autores, escrever um parágrafo e reescrevê-lo, revisar o que foi escrito, errar várias vezes uma citação, uma referência, e ter que voltar lá e colocar dentro de uma normatização,
perceber, às vezes, que a tese não está clara, não foi muito bem esclarecida no decorrer do trabalho. O bypasser, o humanizador, pega o texto gerado pela IA e camufla esse texto para ele parecer feito por uma pessoa. Então, ele elimina o pouco de autoria que ainda poderia existir dependendo ali do texto que o aluno colocou nesse humanizador. Então, quando o detector sinaliza uma possibilidade aí de humanização, a gente não está falando de um problema disciplinar. É um sinal de que aquele aluno não está se beneficiando da experiência completa da aprendizagem pela escrita. E isso muda totalmente o tipo de conversa que é necessário ter com ele. Então, o que seriam alguns sinais um pouco mais práticos dessa evasão do detector, né, do uso desses humanizadores? Um texto perfeito demais, só que um pouco desconectado com o que a gente já conhece do perfil dos nossos alunos. É claro que dentro de um cenário, às vezes, de ensino à distância, isso fica um pouco mais difícil. Uma voz autoral que muda dentro do mesmo trabalho. Então, existem situações em que o aluno passa só um trecho do trabalho pelo humanizador ou por vários humanizadores, e cada trecho tem um estilo textual completamente distinto um do outro. Referências bibliográficas que não se confirmam quando a gente realmente vai buscá-las, citações com páginas aleatórias ou, às vezes, obras que nem existem. E alguns textos que respondem à pergunta do trabalho, mas com alguns exemplos um pouco fora do contexto, algo muito mais genérico, sem o real aprofundamento que o processo de escrita traz para o texto que o aluno está produzindo. Então, 2 pontos importantes a serem evitados. A gente não pode transformar esse cenário numa caça às bruxas, em que tudo é suspeito, tudo pode ser IA, tudo é humanizador. A gente também não pode ignorar isso completamente e tratar tudo como normal para não ter nenhum tipo de conflito. É essencial sempre buscar o equilíbrio. E o equilíbrio está em usar esses sinais para orientar perguntas da nossa parte docente, não para fechar o caso automaticamente quando a gente detecta um possível uso de humanizador ou de IA. E sempre voltar à clareza do que nós esperamos dos nossos alunos e como nós vamos avaliar o que eles estão fazendo. Aqui, no Show Your Work, no Mostre o Seu Trabalho, é que gira a chavinha. A gente já sai do será que foi IA para como a IA foi utilizada, se ela foi, no processo de escrita do aluno, e com qual impacto, ou seja, o que o aluno aprendeu ou não aprendeu com o uso da ferramenta. Então, quando nós pedimos ao estudante que ele mostre o trabalho, sejam os seus rascunhos, as suas versões de escrita, as suas anotações, os prompts que ele usou para IA auxiliá-lo, ou mesmo, dependendo de alguns casos, a tela, né, que ele acabou gravando em alguma situação de pesquisa, a gente, nesse outro caminho, incentiva o que é chamado de metacognição. O aluno precisa olhar para o seu próprio processo e descrevê-lo. A gente também incentiva a responsabilidade, a ética, a integridade acadêmica. Se ele usou alguma ferramenta de IA, ele precisa assumir, justificar o uso e revisar o que a IA trouxe para ele. E também nós ensinamos os nossos alunos a importância da evidência. Nós passamos a ter uma base real para interpretar o que o relatório de detecção de IA traz, seja uma porcentagem de real uso da inteligência artificial ou a possibilidade de uso de algum humanizador. E só um parênteses, isso conversa bastante com a proposta do Clarity, primeiro webinar que nós fizemos, de registrar o processo da escrita. Mas mesmo se a gente não pensar na ferramenta propriamente, né, no produto, a lógica ela é facilmente replicável. Pedir pelos rascunhos em sala, pelas versões intermediárias e alguns relatórios de processo. No webinar anterior, a gente trouxe alguns checklists que os alunos podem utilizar. Então, é algo também muito importante a se pensar. Uma pergunta que dá para a gente pensar aqui agora. Na instituição de vocês, o que vocês, professores,
já coletam como evidência de processo de escrita? E o que daria para ser incorporado sem mudar muito a questão da infraestrutura, que a gente sabe que é um pouco complicado? Essas duas perguntas não cabe a mim responder. Outro ponto central que nós já tratamos, que vou reforçar aqui, são as rúbricas e os critérios avaliativos, que é uma ferramenta extremamente poderosa para também trazer as nossas discussões, as nossas conversas com os alunos do abstrato para o mundo real. Quando o critério da rúbrica diz explicitamente que o estudante será avaliado pela clareza, sobre como ele usou a IA ou não, pela qualidade das fontes que ele pesquisou, pela evolução do texto entre as versões e não só o final perfeito, revisado, às vezes feito nem por ele mesmo, a mensagem muda de use propriamente as ferramentas que você tem disponíveis para você, aprenda com elas e seja transparente. Isso vale tanto para as escolas quanto para as universidades. O nível de complexidade muda, mas o princípio, a narrativa é exatamente a mesma. E quando a gente pensa em todos esses aspectos, a gente consegue transformar isso num fluxo prático, para quando um caso começa a despertar uma certa suspeita diante de um possível relatório de detecção de escrita por IA. Então, o que seria mais relevante aqui? Revisar os relatórios, tanto de similaridade quanto, se houver, os relatórios de detecção de escrita por IA, sem pressa, sem compreender a porcentagem de similaridade, a porcentagem de detecção de escrita por IA como vereditos finais. O mais importante aqui é realmente avaliar as informações que os relatórios nos trazem. Cruzar esses relatórios com o objetivo central da tarefa e o que você já conhece do perfil da turma ou do aluno. Quando a gente pensa em cenários à distância, querendo ou não, quando o professor já está acostumado a avaliar o trabalho daquele mesmo aluno, daquela mesma turma, ele acaba conseguindo traçar um perfil. Então, é um pouco mais difícil, mas não é impossível, de traçar esse perfil de turmas e alunos dentro de um cenário à distância. Um terceiro ponto, sempre solicitar as evidências do processo, os rascunhos, as anotações, as versões anteriores. A gente precisa realmente mudar a mentalidade de só aceitar o trabalho finalizado. Quarto ponto, conduzir uma conversa formativa, perguntando como você fez esse texto, em quais partes você utilizou a IA, você realmente utilizou só uma inteligência artificial ou mais de uma ferramenta. Registrar sempre essa conversa e as evidências de uma forma simplificada, na ideia de começar a montar um portfólio desses alunos, só que mantendo sempre de uma forma organizada, porque isso também facilita criar e desenvolver o perfil do aluno para nós enquanto docentes. E, por fim, aplicar uma política institucional sempre quando cabível, quando necessário, e com possibilidade de recurso, na ideia de manter o diálogo sempre aberto. Existe espaço para diferentes saídas aqui. Se algo está falhando, nós podemos pensar em reescrever a atividade, orientar o estudante de outra forma, buscar instâncias disciplinares, se for o caso, mas esse fluxo de análise, ele evita tanto uma impunidade quanto a punição propriamente, e consegue trazer um pouco mais de segurança para o docente. Quando a gente consegue sair um pouquinho da ideia convencional de que o que importa é o trabalho final, e começamos a pensar que o que realmente importa é o processo de desenvolvimento desse trabalho, aí o professor consegue se retirar de uma situação de fragilidade, tendo só um detector de escrita por IA na mão, com uma certa porcentagem, e se coloca num local muito mais estável, muito mais seguro. A parte da governança é o ponto em que essa discussão deixa de ser só do professor em sala e passa a ser uma estratégia institucional, que é um dos nossos principais focos aqui. Então, a gente propõe aqui 3 linhas de frente. Alinhar uma visão e uma política institucional, então, que a instituição entende como uso aceitável de inteligência artificial, se isso está escrito em um guia de boas práticas,
como que isso está organizado e se está numa linguagem acessível a todos os envolvidos no processo, ou seja, docentes, gestores, alunos. No caso das escolas, família, os pais. Segundo ponto, adotar com responsabilidade. Então, quais ferramentas a instituição consegue oficializar como aceitáveis? E com quais parâmetros de uso e proteção de dados? Isso é um ponto também extremamente relevante que às vezes passa despercebido. O quanto as ferramentas que nós utilizamos realmente protegem dados sensíveis dos nossos alunos e nossos propriamente. E a terceira linha de frente é capacitar continuamente os nossos professores. Não é só solicitar um guia de boas práticas, desenvolver o guia de boas práticas, colocar o PDF no site da instituição e pronto, acabou. É necessário formação, é necessário letramento, é necessário criar estudos de caso do que está funcionando e do que não está funcionando. E aqui é importante sair dessa lógica de policiamento constante, só reagir quando tem um problema, e ir para uma lógica de engajamento e estratégia. Usar a IA para expandir possibilidade de ensino e não para contenção de danos. Então, são pontos extremamente relevantes quando a gente começa a pensar na instituição como um todo. Aqui, a gente tem um certo semáforo de uso da inteligência artificial, algumas diretrizes que facilita bastante a vida do professor. Então, vamos aqui por partes, só para nós termos um certo direcionamento. O verde ali, sempre permitido. O que pode ser cabível na instituição também de acordo com o cenário. Brainstorming, organização de ideias, revisão gramatical, revisão de estilo textual, tradução, desde que o estudante sempre revise e adapte com as suas próprias palavras. O amarelinho ali, permitido com condições, ou seja, permitido até certo ponto. Um feedback por IA sobre o texto, mas com a revisão humana posteriormente, permitindo que o aluno consiga reescrever parágrafos ou trechos específicos, talvez resumir longas referências, sempre pensando aí na revisão crítica e, mais importante, na declaração de uso do aluno. E o vermelhinho ali, o completamente proibido, gerar um texto final sem transparência, inteiramente feito via IA. Usar os bypassers, que seriam os humanizadores, trazer referências falsas ou inexistentes, entregar algo que não dialoga, não representa a real aprendizagem. E o que é mais relevante nisso tudo é quando todos esses pontos são comunicados no início da tarefa, no início de uma atividade, no desenho pedagógico de algo a ser entregue para os nossos alunos, porque eles já começam a escrever, a redigir os seus textos, sabendo o que pode e o que não pode. E com isso, a chance do mau uso das ferramentas de IA cai bastante. Quando as coisas dão errado, em algum momento elas realmente vão dar errado, o que protege todo mundo, professores, instituição e alunos, é ter uma trilha de evidência e um chamado due process bem esclarecido. Então, nós temos aqui algumas trilhas possíveis. As versões do trabalho em diferentes datas, com histórico de edição, seja no Google Docs, seja no Microsoft Word, se dentro do produto no próprio Clarity. Quais foram os prompts utilizados pelos alunos, quando é o caso, comparação com os textos anteriores do aluno propriamente e a verificação sempre das referências. Então, o mais importante aqui é sempre documentar as etapas e promover a comunicação antes da gente pensar em qualquer tipo de punição contra os nossos alunos. Isso aqui é sobre inteiramente integridade individual do aluno e do professor e integridade acadêmica a nível institucional. E o due process aqui significa que o estudante sabe qual é o procedimento quando existe uma suspeita de uso de IA. Então, se, por exemplo, o aluno já possui as suas versões de trabalho guardadas, as suas anotações, as fontes que ele utilizou, e mesmo assim o detector de escrita por IA acabou apontando alguns trechos suspeitos, ele já sabe como funciona o procedimento. A gente evita toda a ansiedade de ser pego em algo que, em determinados casos, ele não fez.
o aluno também sabe dos seus direitos, como eu acabei de comentar, né? Trazendo as suas evidências e tendo suas formas de se defender em alguma situação, porque a gente precisa compreender que existe margem de erro. E o desfecho sempre vai ser proporcional, não vai ser a mesma resposta para todos os casos, para todas as situações. Tudo precisa ser avaliado propriamente. Isso reduz bastante as tensões, protege a reputação dos alunos e da instituição e torna o ambiente educacional um lugar sério, justo e seguro. Mas tudo isso exige algo que muitas vezes falha: o tempo dedicado à capacitação docente e o letramento dos professores em IA. Muitos professores querem usar a IA de uma forma melhor, mas em algumas instituições a gente vê que eles estão sozinhos, descobrindo tudo por conta. E uma proposta um pouco mais simples é organizar uma trilha de 4 módulos, né, que a gente pode pensar: o detector na prática, então ler os relatórios, avaliar os limites, ver exemplos de casos reais; o desenho das tarefas, valorizando o processo e não só o produto final; um feedback com IA, como a IA pode apoiar sem substituir o olhar do professor; e uma curadoria de fontes, checar o que a IA inventa e também lidar com possíveis alucinações, sempre com foco em prática. Exemplos por disciplina, compartilhamento de casos reais da instituição, espaço para dúvidas sem julgamento, e tudo isso é investimento em qualidade. Esse é o ponto mais importante aqui. E tudo que a gente fala aqui cai por terra se a conversa, se a comunicação com os estudantes for só num tom de ameaça, só num tom de punição. A gente precisa de uma linguagem que diga: sabemos que você tem acesso à inteligência artificial, queremos que você aprenda a usar de forma responsável, e nós, enquanto instituição e corpo docente, estamos aqui para ensinar a fazer isso. Isso significa apresentar exemplos de uso ético e uso antiético, com casos reais, sem a necessidade de expor ninguém, claro. Trazer os estudantes para a construção das diretrizes em alguns contextos. Então, se vocês estão desenvolvendo ou pensam em desenvolver um guia de boas práticas de uso de ferramentas de inteligência artificial, cabe trazer os alunos para essa construção de diretrizes. Criar canais para dúvida sobre IA, sem que o aluno tenha medo de ser punido com uma simples pergunta. Quando a transparência vira parte do pacto, do combinado entre docentes e discentes, a IA deixa de ser a vilã da história e se torna o tópico central da aprendizagem. Antes de encerrar, eu queria propor só um pequeno deslocamento de olhar. Até aqui a gente falou muito de riscos, limites, políticas e tudo mais. Tudo é necessário e é a base de uma governança mínima para não deixar a IA virar uma bagunça dentro da instituição. Mas se a gente parar só aí, nós corremos o risco de gastar toda a nossa energia tentando conter a IA, em vez de fazer a pergunta que realmente importa: que tipos de aprendizagem ou de experiências a gente quer oferecer num mundo em que a IA já é parte do dia a dia? Porque a inteligência artificial, ela deixou já de ser uma curiosidade, uma nova tecnologia. Ela já está no nosso trabalho, serviços públicos, na pesquisa científica, em aplicativos que a gente usa sem nem perceber. Ela já está ajudando pessoas a escreverem melhor. Ela já está ampliando acessos, mas ela também está aprofundando desigualdades para quem não tem o letramento, não tem a formação nesse sentido. Então, é uma questão pedagógica, ética e social, não só tecnológica. Por muito tempo, as instituições de ensino sempre foram, né, portas de acesso à informação. Hoje, porém, a informação chega para a gente pronta, resumida, traduzida, personalizada por sistemas que funcionam 24 horas por dia. Então, se o que a gente, enquanto instituição, enquanto professores, oferece é só mais informação, a IA realmente vai nos vencer por simplesmente velocidade. O papel da educação nesse novo cenário migra para outro lugar. Nós precisamos nos colocar na posição de ajudar o aluno a pensar criticamente, a ler e interpretar criticamente o que é produzido pela IA e a perceber o que sempre falta,
Quem é que não foi incluído num texto ou num cenário? Que dados não entraram? Que contexto foi apagado? Porque a IA não é capaz de trazer tudo isso de uma vez. Se antes a pergunta era, você sabe a resposta? Que é a prova clássica, né? Quem descobriu o Brasil? Então, ou você sabe ou você não sabe. Cada vez mais a pergunta vai ser, você sabe questionar a resposta que a IA te deu? Que é já o que algumas tecnologias têm trazido em modo estudo, com pensamento socrático. Isso vale também para a escrita acadêmica, para a pesquisa, para o exercício de cidadania, para o mundo corporativo, e enfim. Do ponto de vista pedagógico, a gente precisa repensar algumas bases. Não faz mais sentido avaliar só o trabalho final. Se o aluno pode gerar esse trabalho em segundos com uma IA. O que faz sentido é avaliar como o aluno chega até o trabalho final, como ele revisa, como ele questiona, como ele melhora o que a IA fez. Também não faz sentido fingir que a IA não existe, porque quem vai ensinar o aluno a usá-la vai ser o mercado, o TikTok, o Instagram, o YouTube, não nós, que somos docentes, que somos educadores. E a gente também não pode entregar a chave da IA sem nenhuma estratégia pedagógica, porque a gente troca a dependência de um resumo pela dependência do chatbot e acaba achando que a gente está inovando com isso. Então, entre a proibição total e a liberação, quase uma libertinagem, né? Existe um espaço muito promissor no meio disso, que é o espaço de usar a IA como lugar de questionamento, lugar de pergunta. Ao invés de proibir completamente, eu posso dizer, usa a IA, mas depois escreve uma reflexão crítica sobre o que ela disse, o que ela não disse e o que você mudaria no que ela te entregou. Ao invés de pedir só o produto final, só o trabalho final, pedir os rascunhos, as versões, a versão bruta da IA e a reescrita crítica do aluno. Então, a IA entra, mas nem como substituta do professor, nem como substituta do estudante. Ela entra como um espelho das próprias lacunas que ela gera, levando o aluno a pensar criticamente no que ele está fazendo. E o professor deixa de ser só um transmissor de informação e se torna cada vez mais um guia de experiência de aprendizagem. O professor precisa pensar que tarefa vale a pena propor no mundo em que qualquer texto é gerado de qualquer jeito, que tipo de situação exige uma discussão, um debate, uma escrita em sala de aula, onde a IA apoia e onde ela precisa ser colocada de lado. Isso não é menos papel para o professor, é um papel muito mais sofisticado. A tecnologia muda, os modelos mudam, as ferramentas mudam, mas o que não muda é a necessidade de ter alguém que auxilie o aluno a organizar sentido nessa imensidão de ferramentas. E é por isso que quando a gente fala de IA na escrita acadêmica, essa é a provocação final que eu queria deixar para vocês. Se a IA nos obriga a abandonar as avaliações que se sustentavam só na memorização, talvez seja uma chance um pouco dolorosa em alguns cenários, mas extremamente necessária, de realmente centrar na pergunta: o que vale a pena que o aluno aprenda aqui? Se o que vale a pena é aprender a pensar, argumentar, dialogar com ideias, trabalhar com a verdade e ser transparente sobre as ferramentas que está utilizando, a IA pode ser um catalisador de tudo isso, desde que nós, professores, tenhamos a coragem de redesenhar o nosso processo pedagógico, redesenhar a nossa docência, e não só mudar de ferramenta. A tecnologia vai continuar avançando e a questão sempre vai ser: a nossa forma de ensino, a nossa forma de avaliação vai avançar junto ou vai ficar tentando ali teimosamente defender uma versão de escola que não conversa mais com o mundo em que a nossa sociedade está vivendo? Então, essa reflexão que eu queria deixar aqui para vocês, para amanhã, semana que vem, próximos semestres, próximas decisões e avaliações de política institucional. Para fechar, queria só dizer que inteligência artificial não é o fim de integridade acadêmica, nem o fim do processo de escrita. É o fim de uma mentalidade. E se a gente continuar avaliando só o texto fechadinho, a gente vai viver sempre em guerra com a inteligência artificial. Então, precisamos realmente passar
avaliar o processo, passar a avaliar a reflexão. E nós, da LearnBase, estamos aqui exatamente para apoiar vocês nesse processo, é nesse caminho que a gente quer caminhar junto com vocês. Então, aqui os nossos contatos, sintam-se mais do que à vontade para entrar em contato com a gente, para trazer as dúvidas que podem surgir em qualquer momento. E nós só temos a agradecer pela presença, pela paciência e pelas perguntas que eu acredito ter gerado muito mais do que respondido. Contem com a gente para apoiar em todos os próximos passos.